vamos ver como que a indústria 4.0 está mudando isso. Esse gerente de produção da Audi, ele fala, muito tem se discutido hoje sobre a indústria 4.0, mas até agora eu não consigo explicar para o meu filho o que é a indústria 4.0. Olha que poderoso é isso, né? O que quer dizer? Estão falando muito, mas no fim ninguém está sabendo nada. Tá todo mundo querendo, mas está querendo o quê? É justamente isso, né? A gente tem a primeira revolução industrial, né, que foi uma mudança completa na sociedade. A gente tem urbanização, pessoas entrando, começam a ser construídas as primeiras escolas para treinar essas pessoas, para que elas possam operar as máquinas a vapor, né? Então você tem o êxodo rural, começamos a ter uma aglomeração de cidades, né? Aí vem depois a segunda revolução, o que a gente chama de segunda revolução industrial, né, que muitos até afirmam que é uma continuação da primeira revolução industrial, que é quando entra a produção em massa, né, a economia fordista, né, a linha de montagem. Tinha tanto mercado que era produção. E isso perdurou até mais ou menos aí, um pouco antes de acabar a Segunda Guerra Mundial. Finalmente, vem aí o que eles chamam de terceira revolução industrial, que é quando começa a entrar de uma forma mais, vamos dizer assim, com mais acesso às pessoas às tecnologias de eletrônica, né? Então, em 1970 já começa a vir os computadores, as calculadoras, vêm componentes eletrônicos. Então, eu falei da primeira, né? Primeira revolução industrial, as linhas de montagem e a terceira revolução industrial, né, que vem essas partes de eletrônico, permite a construção dos primeiros robôs. Então a gente começa a ter indústrias automatizadas. E aí, o que vem a ser então a revolução 4.0? Né? A questão é que a revolução 4.0 ela é um apanhado de coisas que permite uma integração muito maior entre as pessoas com inteligência artificial, robôs, né? Mecanismos que permitem trabalhos que são facilmente são lineares e programáveis, ou seja, trabalhos estruturados, serem transformados em algo, vamos dizer assim, artificial, que possa ser feito enquanto o homem se desloca para uma outra função. Então, eu não vou ter mais o operário, como no filme de Chaplin, que está apertando o parafuso. Eu já vou ter um robô para fazer isso. Além desse robô, vai ter sensores nele que vai indicar o quanto de pressão que ele está utilizando, a temperatura, se ele está apertando 10, 20, 15 parafusos por segundo. E isso vai vir de uma forma automática para o pessoal de engenharia, por exemplo. E eles já vão identificar isso. E aí essas coisas que são morosas, por exemplo, como fazer cálculos estatísticos, quem mexe com Excel aqui? Acho que todo mundo, né? Isso é uma ferramenta praticamente básica da engenharia hoje, né? Mas se você pensar bem, olha como que é chato você fazer um gráfico de linha, para fazer uma regressão linear. Você pega duas colunas, aí você coloca lá o eixo X e o eixo Y, aí o eixo X não fica bom, aí você vai ajustar, aí você tem que entrar lá no módulo para sair do automático para o manual, aí você faz a mesma coisa para o eixo Y, aí na hora que está ficando legalzinho lá, você vai automaticamente botando lá no Excel para gerar a regressão. Aí você vê que a regressão não está dando 0,9 para cima, está dando baixo, aí você vai ver os dados. Olha o tempo que você perde com isso. Sendo que no final, o importante não é fazer o gráfico, né? O importante é você analisar aquele gráfico. Então, esse tipo de trabalho vai caminhar para as máquinas, ok? Isso é o que mais ou menos é o conceito da indústria 4.0, né? Melhor dizendo, não tem conceito, são as características da indústria 4.0. Porque se vocês procurarem conceitos, vocês vão achar infinitos. O que eu achei mais engraçado é a união do virtual com o físico, né? Assim, é bem filosófico, né? Pode botar qualquer coisa aí dentro. Voltando àquele gráfico, vocês lembram desse gráfico? Acabei de passar ele, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui estão os pontos da primeira, segunda, terceira e quarta revolução industrial. Como bons engenheiros, o que a gente consegue perceber assim, facilmente? Que existe uma diferença muito bruta entre as tecnologias, né?
O aumento da tecnologia de uma revolução para a próxima é pequenininha aqui, vai aumentando e depois se torna estupenda aqui, né? E vejam também, olha o tempo, da primeira para a segunda revolução, da segunda para a terceira e da terceira para a quarta. Ou seja, as revoluções estão acontecendo cada vez mais rápido. Então aqui, o agricultor, ele tinha tempo de entrar para a escola, fazer 9 anos de aula, ter o ensino médio, entrar na fábrica, aprender. Será que aqui a gente vai ter esses 9 anos? Se bobear, passarem 9, 10 anos, já está tendo uma 5ª revolução industrial. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá? A indústria 4.0, ela foi criada em cima de 4 pilares. E esses pilares foram criados através de um estudo. Ou seja, a Revolução 4.0 ela tem uma característica bem diferente das outras 3 revoluções, que as outras 3 revoluções aconteceram. A 4ª Revolução Industrial, ela, vamos dizer assim, foi planejada. A Alemanha, né, todo mundo sabe, né, nesses últimos anos teve essas crises, né, a Europa quase faliu, a gente teve esses problemas do euro e etc., concordam? E aí a Alemanha falou assim, olha, o que a gente pode fazer para se tornar competitivo novamente? E eles fizeram um estudo que apontaram que essas 4 características abririam para a Alemanha 4 bilhões de euros da noite para o dia. E isso se tornou que eles falaram assim, vamos chamar isso então de indústria 4.0. E essas características todas têm a ver com essas novas tecnologias que surgiram, né? Então, por exemplo, interoperabilidade. É essa ideia que a máquina ela já começa a se comandar sozinha e ela já te envia dados que já estão sendo... Tem uma assistência técnica, ou seja, já tem um programa na nuvem que está fazendo esses cálculos e mandando informações já projetadas para o painel do engenheiro e ele só vai tomar uma decisão. Isso se ele tomar a decisão, porque muitas vezes a própria máquina já vai tomar essa própria decisão. O tempo que se economiza com isso e o retorno é tão rápido porque o acesso à informação é tão rápido que mesmo pequenos retornos dentro da indústria geram grandes resultados. Porque uma coisa que às vezes demorava 2 meses para ser entendida, compreendida e solucionada, agora é resolvida em horas, dependendo da situação. A transparência informacional é bem interessante, que é realmente você ter acesso a todos os dados. Tendo acesso a todos esses dados, você consegue obter mais informações e ter mais decisões a serem tomadas. É claro, de novo, se você tiver uma assistência técnica, né, uma inteligência artificial te ajudando por trás, esses dados já vão vir para você como informações, né? Vão diferenciar aqui. Dado é aquilo que é matéria-prima, informação é a matéria-prima tratada, que você já consegue utilizá-la, né? Afinal, alguém aqui tem o Nubank? Vocês já repararam que todo final de mês o Nubank ele já fala para você, você está gastando 30% do seu dinheiro com comida, 20% com transporte, não é isso? 10% com videogame, não sei quanto com Netflix, ele vai te falando tudo. Todo mundo, desde que eu me lembro de pequeno, minha avó já pegava extrato bancário. São os mesmos dados. O que o Nubank fez? Transformou dados em informação. Ali agora você pode falar assim, realmente comer hambúrguer gourmet todo dia está me fazendo diferença na minha conta bancária, né? E às vezes a gente não fazia isso. Bom, e aqui eu coloquei só as principais tecnologias, né, que estão possibilitando essa transformação, né? Então a gente vai ter robôs, a internet das coisas, computação em nuvem, né? Na nossa empresa a gente está mudando o paradigma. Até uns anos atrás a gente comprava notebooks altamente capacitados para rodar simulações pesadíssimas. A gente comprava o notebook pelo peso que ele conseguia rodar. Hoje, a gente vai adquirir 3 computadores. A Jana não está sabendo ainda não, ela está olhando para mim cara de brava. A gente vai comprar 3 computadores que custam R$600. Por quê? Porque a gente vai jogar o processamento pesado na nuvem, que me custa $5 por mês. Então, reparem a redução de consumo de dinheiro, né?
Os robôs autônomos já existiam, mas agora eles estão ficando mais sofisticados. As simulações, isso daí que entra um pouco aquele conceito do virtual para o real. Hoje a gente consegue fazer simulações cada vez mais fidedignas à realidade e consegue tomar decisões mais interessantes, né? Manufatura aditiva. E como que está o Brasil nessa situação? Tá? Apesar de estar uma forma, vamos dizer assim, caótica, né, o Brasil está um pouco atrasado, mas isso é uma realidade não só do Brasil, de muitos países. Mas é interessante porque você vê que 8% das pessoas que foram entrevistadas, elas conseguiram identificar apenas uma daquelas tecnologias que eles utilizam dentro da empresa. E eles mostraram que existem muito mais tecnologias, as pessoas só não entendem ainda, né? E um dado alarmante é que 42% das pessoas que foram entrevistadas, elas sabem da indústria 4.0, mas elas não têm a mínima ideia como que aquilo pode ser utilizado na empresa delas. Tá? Então isso acaba sendo uma barreira, né? Uma barreira de acesso pela informação. Como que eu compro alguma coisa que eu não entendo? A gente já está no momento de crise, no momento de economia monetária. Como que eu vou comprar alguma coisa que eu não entendo? E, finalmente, né, realmente, no Brasil, por causa dos impostos, algumas daquelas tecnologias como robôs, internet das coisas, vem para cá muito caro, que é uma outra barreira econômica que a gente precisa passar por ela, né, de alguma forma. Sei lá, a Copa está aí, será que vale a pena a gente voltar para as ruas para abaixar imposto, né? Que isso é realmente um atraso, né? Não é só isso que atrasa, né? Mas é um dos tipos de atraso. Aí fica a pergunta, né? Como que eu me preparo?